não me engano, de 104 anos. Né? Então, é com muita alegria que a gente recebe, e também as suas queridas filhas, Clarice e Daniele, que se fazem acompanhar. Sejam muito bem-vindas. E o tema de hoje, dimensões espirituais do Centro Espírita. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. O trabalho de pesquisa a respeito das dimensões espirituais no Brasil, a gente muito tem a agradecer a Sueli Caldas Schubert, que conseguiu compilar um volume de informações muito grande existente nas obras mediúnicas publicadas anteriormente, do qual ela retirou o volume de dados bastante significativos. Quando nós adentramos uma casa espírita, quase sempre fazemos isso igual nós fazemos a qualquer outra instituição. Se nós vamos a um hospital, nós nos atemos à documentação que tem que ser feita na recepção e às solicitações e os relatos necessários para que o médico possa nos atender. Pouco sabemos de toda a estrutura que se move por trás para fazer aquela instituição funcionar, desde controle de estoque a mesmo controle de agendamentos, horários, sistemas e tudo mais. Mas quando nós entramos numa casa religiosa, quase sempre nós vemos pela porta da necessidade, pela busca de ajuda, por tentar amparar os nossos corações. Mas dificilmente vislumbramos a estrutura que uma instituição dessa precisa ter por trás. Sabemos que a espiritualidade ajuda, sabemos que tem pessoas para nos atender com atendimento fraterno, com diálogo, com orientações, mas pouca coisa além disso nós vamos. Quando a pessoa sai da posição de visitante para a posição de trabalhador, ela já começa a ter noção de onde se guarda as coisas, quais os recursos que se tem à disposição, como deve se movimentar para que possa se viabilizar o acontecimento das reuniões e de todo o trabalho que a casa promove. Somente quando a pessoa geralmente aproxima-se de um cargo em diretoria, é que ela começa a ter noção dos trâmites legais, alvará, projetos de bombeiros, toda a estrutura para levantamento de verbas para sustentar e tudo mais que se envolve, as contas que têm que ser pagas. Agora, ainda assim, a visão é limitada, porque isso não nos permite enxergar a estrutura espiritual que existe por trás do funcionamento de uma casa espírita. Aquelas pessoas que se envolveram na fundação de uma instituição, ainda foram além, enxergaram sobre a aquisição do terreno, sobre mobilizar a formação do grupo de trabalhadores, mas ainda assim, é menos do que a estrutura que foi mobilizada do lado espiritual para que uma casa pudesse chegar a ser aberta. Manuel Filomeno de Miranda, sob a psicografia de Valdo Pereira Franco, na sua obra Tramas do Destino, nos permite adentrar um pouco dessa programação, para entender quais os verdadeiros fundamentos que alicerçam o nascimento de uma instituição como essa e como diversas outras que existem espalhadas pelo Brasil afora. Uma casa, ela não visa atender exclusivamente às pessoas, os encarnados, os visitantes, que batem aqui em busca de socorro. Ela encontra-se aberta para atender a essa humanidade, mas também a humanidade desencarnada, que menos visível, porque poucos ainda podem ver, mas que também bate à sua porta em busca de socorro. André Luiz, em suas obras que relatam a vida no plano espiritual, nos deixa narrado com clareza que a humanidade desencarnada presente aqui na crosta é muito maior do que aquela que nós vemos com os nossos olhos que habitam o corpo físico. Então, a necessidade que nós enxergamos do lado físico faz-se muito maior para o lado do plano espiritual. Nós podemos dizer com segurança de que antes que alguém planeje
fundar uma casa espírita, ela já se encontra edificada e em funcionamento no plano espiritual. O seu projeto começa muito antes. E vamos além. Quando nós vislumbramos uma estrutura de uma casa espírita, nós pensamos nas paredes, nas escadas, na estrutura, banheiros, cozinha, escritórios, salas de evangelização. Mas isso em si não é a casa espírita. Como agora há pouco, quando eu chegando da minha cidade, parei aqui no estacionamento, se alguém estivesse aqui, veria eu estacionando um carro, que estaria me servindo, mas aquele carro não sou eu. Da mesma forma, vocês veem meu corpo aqui na frente, que é a ferramenta que me permite comunicar e estar presente aqui, na face da terra, encarnado, mas esse corpo não sou eu. Eu sou o espírito que encontra-se animando e tomando as decisões. Uma instituição espírita, por mais que tenha toda a sua estrutura formada, ela em si não é a estrutura. Ela é o movimento de trabalho, a mão de obra, o esforço daqueles que vêm para acolher todos que necessitam. Tanto que muitas casas não nascem na estrutura de alvenaria. Muitas nascem com voluntários que vão a comunidades carentes e começam a atender e sondar a necessidade do povo, a plantar as sementes do Evangelho, e desse trabalho posteriormente haverá de nascer uma instituição. Mas a instituição na verdade é fundada e ela em si é o trabalho. A obra que nós vemos física é apenas a estrutura que vai abrigar o trabalho a partir de determinados pontos mais à frente. Quando esses trabalhadores que abraçam a causa realmente trazem consigo a força do amor, quando eles mantêm a perseverança perante todas as dificuldades que haverão de surgir durante a iniciação desses trabalhos, quando a caridade passa a ser o veículo central, o motivo central do trabalho, e quando o desinteresse bate à porta e eles vão simplesmente pela vontade de auxiliar, ali começa a nascer uma instituição. Essa instituição será um templo, porque nós vamos até ela em busca de concentrar os nossos pensamentos e a nossa religiosidade em direção ao Mestre. Mas também ela é um hospital, porque ela nos acolhe nos momentos de aflição, nos momentos em que carecemos de energias novas, nos momentos em que a nossa doença da alma aflora e nós precisamos de amparo. Ela é uma escola, porque ali nós encontramos instruções que nos permitem enxergar sob um novo prisma toda a proposta do Cristo e entender de que forma isso pode e deve ser implantado em nossas vidas. Essa instituição torna-se um lar, porque quantas vezes nós batemos à porta em busca de ajuda, temos uma casa, temos familiares, temos aquelas pessoas com quem convivemos pela necessidade de ajuste, mas nem sempre encontramos um lar no lugar que habitamos. E muitas vezes a casa espírita assume a posição de lar, porque é onde a pessoa pode e às vezes consegue encontrar o afeto e o envolvimento necessário para ganhar força para levar a vida. A instituição acaba por se tornar um ponto de referência e de apoio para caravanas espirituais, como diversas narradas por André Luiz e até mesmo por Manuel Filomeno de Miranda, que partem das colônias espirituais para traçarem missões de socorro aqui.
E quando aqui estão, eles precisam de um ponto de descanso durante o período que vão estar aqui na Terra. Eles precisam de um ponto de apoio para recompor energias e para partir para as jornadas de trabalho, às vezes exaustivas, que embrenham aqui na crosta terrena. Só que quando essa instituição nasce, nós temos que ter a consciência que ela não precisa em si trazer uma grande estrutura, não precisa trazer luxo nem sofisticação. A verdade é que, com o passar do tempo, vamos adequando para atender com o melhor conforto possível todas as pessoas que vêm em busca de socorro, em busca de amparo, e que vêm concentrar seus pensamentos e orações dentro da instituição. Mas, na obra Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, entre os capítulos 34 e 37, narra-se a residência de Isidoro e de Isabel, que nada mais era do que uma casinha simples, com poucas paredes, onde a esposa ainda vivia com os filhos, porque o marido já houvera desencarnado, e conquistara o direito de permanecer no trabalho, no plano espiritual, acolhendo as pessoas que ali chegavam. Mas que no meio de todo o tumulto do dia a dia, aquela pequena casa transparecia como um ambiente de luz e socorro, onde enormes caravanas pousavam para começar tarefas de suma importância aqui na Terra. Então as casas têm essa estrutura e a obrigação de atender não somente aos trabalhadores encarnados, mas também atender aos trabalhadores desencarnados. Pois bem, como que funciona a fundação de uma casa espírita? Nós, que às vezes estamos envolvidos com os trabalhadores em diversas regiões do movimento espírita, acolhemos pessoas que começam a movimentar diálogos para juntar trabalhadores e começar uma instituição. E pensamos, olha como nasce uma casa espírita. Mas é brincadeira, porque na verdade a instituição nasceu décadas antes. O projeto da casa começa no plano espiritual. E começa com a seleção do local onde ela vai ficar. E de quais serão os trabalhadores que deverão encarnar para que se encontrem no momento adequado para começar aquele diálogo. Então o projeto começa muito tempo antes. Durante esse período, é avaliado, dentro dos possíveis candidatos, muitos são convidados para ajudar a compor aquela força-tarefa. E são avaliadas as fichas kármicas, as fichas reencarnatórias, que passa a fazer um projeto que vê a necessidade de cada um deles. Por quê? Essas necessidades individuais deverão se encaixar com a necessidade coletiva na hora do trabalho. E é nessa hora que começa a nascer o projeto de uma casa espírita. Ali já está sendo selecionado qual será o mentor espiritual da casa, que antes de assumir a responsabilidade de gerir espiritualmente toda a equipe que vai fazer com que a casa funcione, ele, diante das necessidades, coloca, de acordo com as suas possibilidades, as condições, a exigência do compromisso, a exigência de diretrizes seguras, a exigência de seriedade daqueles que se propõem a assumir a responsabilidade de se fazer materializar um projeto que está sendo elaborado no plano espiritual. E nesse instante nasce a equipe que vai gerir espiritualmente a casa espírita. Aqui, quando nós chegamos, o que nós vamos ter, depois de reencarnar, é a oportunidade de reencontrar os companheiros ou as pessoas que necessitamos encontrar para assumir aquela jornada de trabalho e a responsabilidade que traçamos no plano espiritual antes de reencarnarmos. Dentro de uma casa espírita, obrigatoriamente, na lide de trabalhadores,
Teremos afetos seculares que se reencontrarão para renovar esforços e viabilizar a estrutura da instituição. Mas com certeza encontraremos também desafetos que são traçados em outras existências, com os quais devemos conviver para restabelecer a harmonia e aprender a respeitarmos as diferenças. E é desse grupo de trabalhadores que vai ser formado o ambiente inicial para a estruturação da obra. Infelizmente, quando nós chegamos aqui, muitas vezes nós desprezamos a nossa consciência que nos chama para os compromissos traçados antes da reencarnação. E quando adentramos uma instituição, muitas vezes deixamos que o personalismo tome a frente. Começamos a entrar em disputas por cargos, às vezes a inveja de outro que se destaca pelo exemplo do trabalho e da boa vontade nos corrói por dentro e nós desdenhamos a oportunidade de trabalho e acabamos por atrasar a nós mesmos, quando não às vezes prejudicar até a própria instituição. Uma vez uma pessoa me perguntou: poxa, mas isso é traçado assim com tanta antecedência? Mas e se eu resolver não participar? Aí eu me recordo da pergunta de Kardec, quando lhe foi revelada a necessidade de trazer a codificação espírita, e ele pergunta: e se eu falhar? Imediatamente a resposta lhe foi dada: outro te substituirá. A espiritualidade não trabalha na dependência de alguém especificamente, mas com grupos que vêm programados para fazer o trabalho. Um tanto há de falhar, outros tantos haverão de seguir adiante, vencer as dificuldades e suprir a falta daqueles que não conseguiram vencer as próprias dificuldades. Muitas vezes, à frente de uma casa espírita, nós tentamos induzir pensamentos de caráter administrativo, tantas vezes necessário para equilibrar um profissionalismo que às vezes pode ajudar, mas algumas vezes nos perdemos tentando colocar tudo por trás das planilhas que matematicamente calculam os custos e desprezamos o caráter principal de consolação que a casa tem que ter. Porque quando nós nos empenhamos em fazer com rigorosidade e com, vamos dizer assim, com dedicação aquele esforço que programamos, a espiritualidade sempre nos ampara por trás e nos fornece os subsídios necessários para que a obra siga adiante e para que nós não venhamos a sucumbir com dificuldades que podem ser ultrapassadas. Manuel Filomeno de Miranda coloca da seguinte forma no seu livro Tramas do Destino: antes mesmo que se definissem os planos de edificação da casa, foram tomadas medidas no que dizia respeito aos contingentes magnéticos no local e outras providências especiais. E mais adiante: todavia, nos respectivos departamentos reservados à Câmara de Passe, recinto mediúnico, à sala de exposições doutrinárias, foram providenciados aparelhagens complexas e com finalidades específicas para cada mistério, apropriadas no plano espiritual. Enquanto nós estamos pensando em mover tijolos, enquanto nós estamos pensando em resolver problemas da estrutura de alvenaria, do lado espiritual, uma outra obra encontra-se sendo erguida, dando a estrutura magnética, dando a estrutura, vamos dizer, tecnológica para que essa instituição tenha condições de funcionar. São instaladas no ambiente, no derredor da casa, defesas magnéticas que visam proteger o ambiente. Aí alguém vai falar assim: como assim? O amor de Deus não está acima de tudo? Claro que está. E a tecnologia veio suprida por esse amor e pelo conhecimento, pelas próprias leis de Deus. Na verdade, realmente são instaladas estruturas que visam a defesa da casa. São barreiras que impedem o assédio por entidades de caráter inferior,
por entidades desequilibradas que tentam trazer prejuízo para o andamento da obra. Quer dizer então que numa casa espírita não pode entrar todo mundo? Pode, dentro de certo critério. Se alguém passa ali na porta com uma arma dando tiro para cima, não é a pessoa mais apropriada para entrar aqui nesse momento. Eu estou falando fisicamente. No plano espiritual, aquelas entidades que se encontram extremamente desequilibradas não têm permissão para adentrar o recinto, para que não seja quebrada a harmonia necessária para que o funcionamento se dê de uma forma constante. Pois bem, como que funciona a sala de exposição doutrinária, como essa que está aqui? Pois bem, no plano espiritual, a equipe de trabalho faz continuamente um trabalho de magnetização do ambiente, para tirar todas as energias mentais negativas que nós carregamos para dentro do ambiente e manter uma energia equilibrada. Por isso que quase sempre quando nós entramos numa instituição religiosa, isso não acontece somente nas casas espíritas, nós sentimos um bem-estar, um ambiente mais agradável quando ultrapassamos aquelas paredes. É porque ali o ambiente é preparado para esse tipo de recepção. Eles procuram preservar e renovar continuamente essas energias, segundo narra Manuel Filomeno de Miranda. Imagina qual é a plateia que normalmente nós recebemos. Nós temos um grupo formado por pessoas que vêm de diversas partes, cada uma com as suas necessidades individualizadas. Quantas pessoas vêm a uma casa espírita recomendada porque trazem sintomas de uma mediunidade desequilibrada, vendo, ouvindo ou sofrendo consequências ou interferências que perturbam a sua vida, e vão acolher uma casa espírita. Essas pessoas trazem consigo a companhia dos espíritos obsessores que lhe acompanham e lhe perturbam no dia a dia. Outras pessoas simplesmente vão e trazem consigo, vamos dizer assim, obsessões por separações amorosas, obsessões devido a veiculações materiais, às vezes até criminosas no ambiente de trabalho ou na vida. Quantos vêm e são atormentados por vícios de inúmeras substâncias químicas? Então nós encontramos pessoas que trazem seus próprios desequilíbrios. Todos nós carregamos um tanto deles conosco. E ao redor de cada um cerca-se uma nuvem de espíritos que acompanham aqueles desequilíbrios. Então imagina como seria o ambiente formado por essa multidão de pessoas tão diferentes. E como seria a multidão espiritual que acompanha? É esse ambiente que espera. Então ele tem que ser preparado. No momento da entrada, é feita uma triagem. Porque às vezes nós carregamos conosco algum companheirinho espiritual que encontra-se nos prejudicando, mas que já está em vias de enxergar a realidade e tem condições de mudar a sua vida. Então, às vezes, eles adentram o ambiente porque a palestra pode fazer parte do tratamento e dessa recuperação. Aqueles que têm um caráter extremamente perturbador são colocados do lado de fora. O que acontece é que geralmente do lado de fora acaba por ficar uma multidão que não pode entrar. Então eles seriam desamparados? Eles não podem ter o socorro? Não. A estrutura espiritual providencia para que o som das palestras seja reproduzida nesse ambiente e trabalhadores ainda ficam à disposição de qualquer um que possa receber ajuda atrás dessas barreiras. Quando estamos aqui dentro, nós vamos encontrar pessoas doentes pela mágoa, de dores ou traições que passaram dentro das convivências, pessoas que são corroídas pelo remorso,
de atitudes impensadas e que já foram tomadas lá atrás. Encontramos pessoas que estão completamente perdidas, sem saber como mudar ou traçar novo rumo para suas vidas. Encontramos tantas vezes pessoas que carregam consigo o pensamento do suicídio aflorando dias após dias. E aqui é o momento e o ambiente ideal para que possa receber esse socorro. Agora, independente de todos esses pensamentos e dos desequilíbrios que nós carregamos conosco, um pensamento reina à frente de todos eles: a esperança de uma mudança, a esperança de superar as dificuldades, a esperança de vencer as dores que lhe afligem a alma. E é nesse instante que nós assumimos a responsabilidade de manter o trabalho dentro da casa espírita, como no plano espiritual já é feito, para que essa harmonia possa contribuir na recuperação. Quando estamos dentro da casa, facilitados pelo pensamento geralmente dirigido por palestras de cunho evangélico, e que trazem o pensamento para, vamos dizer assim, ideais mais nobres, os benfeitores espirituais conseguem possibilidades maiores de atuar sobre aqueles que acolhem ao socorro da casa espírita. Porque, guiados por, geralmente, uma preleção que busca trazer o pensamento das pessoas para as coisas positivas, elas estabelecem uma condição de sintonia que permite com que essa ajuda possa atingir os seus organismos. Nesse instante, então, durante as palestras, atendimentos espirituais acontecem sobre aqueles que ficaram lá fora. Atendimentos espirituais acontecem sobre aqueles que estão ouvindo a palestra. E em determinados casos, até mesmo cirurgias são feitas no perispírito daqueles que se encontram necessitados assistindo à exposição doutrinária. Enquanto se fala, muitos oradores utilizam-se a projeção para facilitar a fixação daqueles que estão na plateia física. Independente disso, a estrutura espiritual do ambiente providenciam painéis de projeções que vão ilustrando tudo aquilo que o orador vai idealizando, de forma que a espiritualidade que se encontre presente consiga absorver com mais facilidade as ideias que lhe são passadas, de forma a atingir com mais eficiência e conseguir um maior índice de sucesso na mudança das posições, das vibrações internas de cada coração. O ambiente precisa ser preservado. Esse é o foco. E praticamente, em cima disso é que se trabalham. Toda essa programação, todavia, só se realizará se o centro espírita tiver os seus ambientes preservados de quaisquer frivolidades e mercantilismo, de intrigas e personalismo. Se ali se cultivar a conversação sadia e edificante, se naquele local se praticar a verdadeira caridade e o estudo sério, e onde as principais metas sejam esclarecer, aliviar e consolar as almas que por ali aportarem, colocando-se assim à altura da proteção dos espíritos superiores. São as palavras de Sueli Caldas Schubert no livro que tem como título o título dessa palestra, que é Dimensões Espirituais do Centro Espírita. É necessário se chamar a atenção a respeito da reunião doutrinária também para a responsabilidade dos oradores. Por quê? Infelizmente, às vezes, encontramos em determinados ambientes, em determinadas instituições, a escolha de oradores que nem sempre se fixam e se pautam nas diretrizes básicas da doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Uma vez eu vi um relato de um diretor de uma casa espírita que teve um companheiro que pediu para fazer uma palestra e ele cedeu o espaço, já que era um companheiro conhecido. O companheiro tinha acabado de ler o livro Código da Vinci, que é uma obra bacana até, vamos dizer, é um romance,
mas fictício, baseado em teorias. Pois bem, a pessoa foi lá para frente e fez uma palestra de Código da Vinci. Isso não é doutrina espírita. Isso não é cristianismo. Por mais que respeito que se possa ter sobre as teorias que devem ser respeitados, por mais respeito que possa se ter ao autor, isso não é assunto para uma tribuna espírita. Então cabe à dirigência da casa a escolha e a seleção criteriosa de quem vai expor. Porque um diretor de uma instituição, um diretor da reunião doutrinária, pode vir à frente e corrigir determinados despautérios que às vezes podem ser expostos. Mas a verdade é que, para o leigo que chega à casa espírita, ele está tendo contato com aquela exposição como se fosse aquilo, o prisma da visão espírita da vida. E ali podem se ocorrer diversos desequilíbrios mais e até mesmo uma difamação errada daquilo que vem a ser as diretrizes da doutrina espírita. Pois bem, sobre a sala de passes. A sala de passes também merece uma atenção especial por parte da espiritualidade. Por quê? Porque é um ambiente praticamente de tratamento. Algumas casas espíritas têm salas específicas para aplicação de passe. Outras aplicam no próprio ambiente da reunião doutrinária. Não vai fazer muita diferença, uma vez que a espiritualidade vai trabalhar em quaisquer dos casos de acordo com as possibilidades da estrutura da casa. Mas, no ambiente de aplicação de passe, é feito um contínuo trabalho de asepsia e as defesas magnéticas são voltadas para proteger aquele ambiente com maior intensidade. Quando a casa dispõe de algum médium vidente, que tem a capacidade de enxergar e estando em condições de sintonizar com a espiritualidade superior, ele pode ver a movimentação dos trabalhadores espirituais que correm incessantemente na tarefa para esse trabalho. Às vezes ele até pode ver os equipamentos específicos que são utilizados para que o trabalho do passe possa ser ministrado de uma forma correta e de uma forma adequada, tendo os melhores resultados possíveis. Sublimadas emanações mentais da maioria de quanto se valem do socorro magnéticos, tomadas de amor e confiança. Essas vibrações permanecem no ambiente que se acumulam a tal ponto que, no dizer o halus, cria uma atmosfera especial formada. Isso é declaração de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. É preparado para se formar um reservatório de energias que vão ser fornecidas para aqueles que recebem a imposição de mãos. Aí às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas uma pessoa tem uma sintonia melhor, aquele passista lá, ele é mais, vamos dizer assim, concentrado do que aquele outro. Pois bem, gente, a verdade é que, vamos dizer assim, a fonte das energias é única. E quem ministra a distribuição dos passistas é a equipe do plano espiritual. Quando um passista encontra-se desequilibrado, aí o passe dele não vai funcionar, vai dar mais trabalho para a equipe do plano espiritual para neutralizar o desequilíbrio e compensar, fornecendo a energia necessária para aquela pessoa que está ali na posição de receptora daquilo. Para a casa, vale sempre escolher trabalhadores que já possam contar com determinada experiência, que tenham disponibilidade do horário e que não esteja preocupado com a hora que tem que pegar o ônibus lá fora em relação ao trabalho que vai ser feito, que tenham segurança na conduta e que possam estar tranquilos no momento da execução do trabalho e que tenham responsabilidade sobre a tarefa que foi assumida. Esse é o principal foco daqueles dirigentes.
Agora, para quem está recebendo já deve ter visto. Tem gente que vai aplicar passe e começa a estalar dedo. Tem outras que sacodem de um jeito, tem outras que sacodem de outro. Aí às vezes a pessoa fala, eu gosto mais de tomar passe com fulano, porque o passe dele parece ser melhor. Primeiro lugar, não faz diferença nenhuma a gesticulação do médium, a gesticulação do passista. Não faz diferença nenhuma no resultado. A posição que ele coloca as mãos também pouco interfere. Não faz diferença a cor da roupa que a pessoa está vestindo, nem o passista, nem a pessoa que vai receber. Todo o trabalho que vai afetar no funcionamento do passe está em nossas mentes. Na mente de quem ministra, na mente de quem recebe. Se nós estivermos recebendo o passe, mas com nossa cabeça voltada para problemas materiais, totalmente desfocados do momento de oração que passamos, nós nos tornamos refratários. É como se as energias caíssem sobre nós e não encontrassem capacidade de penetrar, como a água na folha de taioba. Nos tornamos impermeáveis a essas energias que vêm exatamente em nosso socorro. Então é nesse ambiente mental que deve ser feito o principal trabalho para que o passe possa ter a sua verdadeira eficiência. Por isso, geralmente, no momento do passe, existe a colocação ou de uma música ambiente ou alguém que dirige através de uma oração, de forma a centralizar a atenção e o pensamento das pessoas que estão ali para receber. A preparação principal é toda no interior da gente, não é do lado de fora. Aí nós chegamos a um dos pontos mais críticos da casa espírita. Toda casa espírita costuma manter uma reunião mediúnica ou várias, de acordo com a equipe de trabalhadores que ela dispõe. O ambiente da reunião mediúnica é um ambiente que requer um tratamento específico. É como se fosse um centro cirúrgico de um hospital. Se o hospital todo precisa passar pela asepsia necessária para evitar a contaminação hospitalar, no ambiente cirúrgico é necessário a esterilização. Tanto que ninguém pode tocar no campo cirúrgico. Geralmente é o trabalho que os médicos e enfermeiros passam. Também a sala de funcionamento mediúnico passa por um tratamento diferenciado e tem uma fiscalização espiritual constante para que aquele ambiente possa estar preparado. Por quê? É dentro desse ambiente que, se não for feito ou tido o cuidado apropriado, haverão de se proliferar as larvas psíquicas, as ideoplastias perniciosas. Aí alguém vai falar, ideo o quê? Aquelas imagens mentais que nós construímos e carregamos conosco, acompanhando no dia a dia. Todos nós trazemos telas mentais contínuas no nosso dia a dia. Quando esse tipo de coisa vai para dentro de um ambiente de mediunidade, ele é extremamente prejudicial. Pessoas que tentam adentrar esse ambiente com vibrações às vezes deprimentes. Isso é o que narra João Cleófas no livro Instruções Psicofônicas, que é de psicografia de Chico Xavier. Ambiente cirúrgico para a realização de longo curso no cerne do perispírito dos encarnados como dos desencarnados. Se anulam fixações mentais que produzem danos profundos nas tecelagens invisíveis do espírito. E aí agora nós fazemos uma pausa para relatar um outro detalhe que também faz parte disso aqui. O ambiente espiritual das instituições espíritas não está restrito nessas 4 paredes, lajes e piso. No plano espiritual, a casa é adimensional. Às vezes, uma sala mediúnica que tem um tamanho que é a metade desse espaço que nós estamos aqui em cima, no plano espiritual, ela é ampliada, tendo às vezes dezenas de metros além daquele que pode ser visto fisicamente.
Quase sempre ela tem dentro dela macas no ambiente espiritual, aonde se acomodam espíritos necessitados que passarão por tratamentos mais delicados e às vezes permanecerão naquele ambiente por um período mais prolongado. Também a instituição aqui, no plano espiritual, pode ter certeza que ela se alonga, de forma a caber todo o contingente de espíritos que vem necessário de assistir à exposição do dia específico. E dentro desse ambiente eles são acomodados. Essas paredes se ampliam de acordo com a necessidade. Geralmente a obra de uma instituição dessa atinge características que vão até próximo do quarteirão, com a expansão dos trabalhos que pode ser levado do lado espiritual. Dentro do ambiente da sala mediúnica, no plano espiritual, existem também equipamentos apropriados e mobiliários apropriados. Lá, socorrendo ao trabalho dos encarnados que estão ali fazendo parte do trabalho, existem equipe de técnicos especializados. Enquanto está sendo feito o diálogo com o espírito, existem painéis que não somente projetam imagens, mas equipamentos que conseguem buscar, dentro da memória do espírito que vai receber o tratamento, quadros específicos da vida dele, que são passados na forma de filme, e ele pode rever comportamentos que ele teve em determinadas épocas, de forma a trazer a sua consciência à tona e possibilitar um resultado na hora do diálogo que visa trazê-lo para o lado do bem. Pois bem, esses equipamentos especializados encontram-se instalados continuamente nessa sala mediúnica. Agora, nós vamos encontrar do lado material o que se contrapõe a isso. Infelizmente, nós carregamos para dentro dos nossos trabalhos nas casas espíritas, nossos deslizes, nosso egoísmo, nossa inveja. Nós queremos aparecer, nós queremos nos projetar, nós queremos ter aquilo que nós queremos fazer. E tantas vezes nós vamos encontrar pessoas que dentro de momentos de desequilíbrio físico ou moral, insistem na participação do trabalho dentro da reunião mediúnica. O que acontece numa hora dessa? Acontece excesso de trabalho para a espiritualidade. Porque um grupo vai ter que se deslocar para isolar aquela pessoa que traz uma contaminação mental para o ambiente de cirurgia. A espiritualidade vai separar um número de trabalhadores exclusivamente para isolar aquele trabalhador encarnado, irresponsável, que sabendo dos seus deslizes, ainda insiste em fazer parte de um trabalho delicado dessa forma. Dependendo do desequilíbrio, ele pode conseguir neutralizar até as defesas e trazer desarmonia, inviabilizando até o funcionamento de determinadas reuniões em determinados dias. Agora, quando grupos sérios abraçam essa causa, geralmente eles produzem frutos bons. Geralmente, eles vão estar sintonizados, eles vão funcionar em ressonância com a equipe espiritual e permitir com que o trabalho flua da melhor forma possível. O trabalho é dirigido exclusivamente no plano espiritual. O diretor físico, o diretor encarnado, na verdade, trabalha inspirado por aqueles que estão coordenando no plano espiritual. A propriedade, vamos dizer assim, a responsabilidade maior encontra-se no plano espiritual e são eles os verdadeiros diretores da reunião que nós encontramos. Tentando entender a grandiosidade desse trabalho, eu vou pedir a permissão para eu ler um texto um pouquinho maior, que é um texto mediúnico, psicografado por Ivone Amaral Pereira, vindo de Bezerra de Menezes,
mas que nos coloca com muita sabedoria e com muita propriedade a respeito dessa realidade que nós enfrentamos. Um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores encarnados ou desencarnados irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde em vez de gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez do estrépito das aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes, e ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com seus mortos amados ou seus guias espirituais, um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes do plano da vida física, dos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo, como casas beneficentes ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências do amor e da fraternidade. Porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Bezerra de Menezes. O espiritismo veio à Terra para cumprir uma missão sublime. Cabe a ele muito mais do que assumir a sublime tarefa de consolador. Mas não é para nós o importante somente divulgar a característica de consolador da doutrina espírita. É preciso assumir o caráter de libertador de consciências. A doutrina espírita chega num momento que a sociedade, pautada e magoada, dolorida, por inúmeras agressões, que a fase pelo qual o mundo passa, precisa de amparo, precisa de acolhimento. Tanto que quase todas as casas religiosas de todos os matizes encontram-se lotadas. É o povo carente de consolação. É o povo carente do afeto espiritual. É a consciência que nos clama para a necessidade de resgatarmos o nosso compromisso assumido antes da reencarnação. Então a consciência coletiva perde pelo recorrer às casas e às fontes espirituais. Nesse instante, a doutrina espírita traz uma tarefa específica, que não é somente trazer as palavras do Evangelho atualíssimas, que são o nosso foco para atingir, mas é de esclarecer as pessoas, mostrar que o Evangelho é viável, mostrar que a lei de causa e efeito traz consigo a justiça de Deus em sua plenitude. Mostrar que antes de estarmos revoltados com as circunstâncias que nos cercam, cabe-nos compreender que nós somos os verdadeiros causadores das dificuldades pelos quais passamos. A doutrina espírita tem a tarefa de iluminar os corações. Recordemos as palavras de Jesus, que nos diziam que era: conhecereis a verdade vos libertará. E a doutrina espírita traz em si a possibilidade da junção do nosso lado racional, tão evidente nos dias de hoje, para auxiliar na compreensão das letras do Evangelho, que ficaram esquecidas ou desprezadas ao longo de 2 milênios, pela nossa falta de capacidade de compreensão. Essa tarefa de iluminar
é a essência da doutrina espírita. É a essência do Consolador. É a essência que todos vêm buscar. Compreender a continuidade da vida, compreender todas as proposições e todas as diretrizes que Kardec nos deixou, de forma a somar com tudo aquilo que Jesus nos legou de forma tão sublime, nos permite enxergar de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais clara, e assumirmos mais responsabilidade sobre as nossas atitudes. Então, quando nós pensamos numa instituição espírita, somos nós espíritas que estamos aqui na frente. Claro que nós temos que ter a preocupação máxima com a instituição de grupos de ensino e de estudo, que possam ser o ESD, que possam estudar o Livro dos Espíritos, que possam estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, que possam e devam estudar o Evangelho na sua base também, que tantas vezes nós acabamos por esquecer. O estudo é a essência do conhecer a verdade. É importante? Claro. É de suma importância para uma casa espírita trazer grupos de estudo funcionando de forma a dar a liberdade de consciência àqueles seus frequentadores. Uma casa espírita precisa de administração. Realmente, você não pode fazer a moda vão-se embora, como casa de mãe Joana. Você precisa ter preocupações com todos os detalhes da legalização, desde alvarás, desde solicitações de bombeiros e de todas as legislações que nos cercam. Ela precisa respeitar todos os caráteres legais para que a casa funcione e ainda ter os recursos necessários para suprir as necessidades de todas as equipes de trabalho. É importante? Claro, é de suma importância. Porque a casa precisa dessa legalidade, dessa organização para permanecer aberta. É imperioso recobrarmos a responsabilidade dos trabalhadores. Não basta falar na hora da cantina, tá bom, eu vou aparecer para ajudar. Não, é preciso quem tenha responsabilidade. Porque eu vou aparecer para ajudar não funciona. Porque filho feio não tem pai. Na hora que dá tudo errado, de quem é a responsabilidade? É necessário sim a formação de um quadro de trabalhadores que assuma a responsabilidade, que seja pequena, mas com a pequena que assumir que cumpra. Porque é em cima disso que se pode estabelecer a rigorosidade, a assiduidade das reuniões e de todos os trabalhos que a casa precisa levar à frente e com o qual a equipe espiritual conta com a colaboração. É claro que é necessário existirem momentos de confraternização. São trabalhadores diferentes entre si. Cada um tem o seu universo familiar, seu universo profissional, seu universo comunitário. Aqui nos encontramos, às vezes, grupos estranhos, mas que precisamos aprender a conviver, conhecer as diferenças uns dos outros, conhecer as habilidades de cada um, conhecer as potencialidades e as deficiências, não para condenar aquele que não tem capacidade para fazer determinada coisa, mas para explorar com mais eficiência as qualidades de cada um, para que possamos contribuir com aqueles que ainda tenham dificuldades em determinadas tarefas, para juntarmos esforços para formar uma massa única de trabalhadores. Agora, é necessário atender os necessitados? Claro. A doutrina espírita foi fundamentada na caridade. Nem só de estudo vai se sustentar. Porque saco vazio não para em pé. É necessário atender aos necessitados de condições financeiras ou físicas dentro das possibilidades da instituição. É necessário atender aqueles que vêm em busca do socorro, da compreensão, de um ombro amigo para chorar.
de uma explicação que possa se fazer concreta para ele compreender as dores pelas quais eles passam. O atendimento fraterno é fundamental. A recepção calorosa é essencial. A fraternidade que pode ser conquistada nesse atendimento às pessoas é vital. Mas tudo isso se torna insignificante se dentro desses trabalhadores, dos seus corações, não houver amor. E quando o Mestre nos propôs que seguíssemos seus passos há 2000 anos atrás, ele deixou clara uma orientação. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Se nós queremos abraçar a casa espírita, aprendamos a nos amar, porque ninguém ama o próximo se não souber amar a si mesmo. Aprenda a se construir de dentro para fora. Ninguém pode estender a mão se não tiver equilíbrio para sustentar, porque vai sucumbir junto com o outro. É necessário a construção da nossa fortaleza interior. E, seguindo as próprias proposições de Jesus, amai ao próximo como a ti mesmo. Então é nos amando que nós aprendemos a amar ao próximo. E se nós construirmos esse amor de dentro para fora, seremos capazes de fazer ele transbordar a nossa essência e fazer parte de todas as proposições de trabalho que compõem a seara da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela atenção.